Eu quero novamente cumprimentar você, meu amado, você, minha amada, que está conosco nesse estudo da Palavra do Senhor nosso Deus, que nós vamos efetuar agora, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu fiz um esboço aqui atrás, eu vou falar rapidamente para que a gente possa fazer uma introdução no assunto de hoje. Então, por favor, me acompanhe, que nós vamos ser rápidos nesse aspecto. Desculpe o hang light refletindo, desculpe também o meu desenho, não é nenhuma obra-prima. Mas vamos lá. O povo desceu para o Egito, o povo de Israel, primeiro José, depois seu pai com seus irmãos. Durante 30 anos eles tiveram tudo do melhor, habitando lá no estuário do Egito, aqui em cima, né? E melhor terra que existia. Quando trocou a dinastia de governantes do Egito, o povo de Israel foi feito, os hebreus foram feitos escravos. E permaneceram escravos durante 430 anos. E Deus levantou um homem, Moisés, para libertar o povo. Deus falou com Moisés lá no Monte Sinai. Moisés se encontrou com seu irmão Arão e foram falar com Faraó, dando a ordem de Deus para que Faraó deixasse o povo do Senhor sair, caminho de 3 dias no deserto, para celebrar ao Senhor. O próprio Deus disse que Faraó não deixaria, e que Deus enviaria então um julgamento sobre os deuses do Egito. E aí então vieram as 10 pragas. Começando pela água se transformando em sangue. A 9ª praga foi a praga das trevas. E a 10ª foi a praga da morte dos primogênitos. Então Faraó liberou o povo para sair. E agora vamos prestar um pouquinho de atenção no que aconteceu. Quando eles foram liberados, eram só dos homens que puxaram, que poderiam estar no exército, 600 mil homens. Calcula-se que seria um povo de 3 a 4 milhões de pessoas, incluindo crianças, mulheres, idosos e outras pessoas que foram juntos, outras gentes. Vamos ver o trajeto no começo? Preste atenção, vamos lá. Eles estavam construindo 2 cidades, Ramsés e Pitom. Ramsés e Pitom. Pela ordem do Senhor, eles foram até uma cidade chamada Sucote. Foram até essa cidade chamada Sucote. Depois, Deus mandou que eles descessem até uma terra, uma cidade chamada Etam, bem aqui embaixo. Etam significa limite, era o limite do deserto. E quando eles chegaram nessa cidade, eles montaram um acampamento. E não se sabe exatamente quanto tempo eles permaneceram nessa cidade. Se 3, 5, 7, 10 dias. Depois Deus disse para que eles subissem, voltassem, retornassem até uma cidade chamada Pi-Hairote. E essa cidade ficava perto, colado no Mar Vermelho. Atrás havia uma cidade chamada Migdol e acima estavam as fortalezas, terríveis fortalezas do Egito, de defesa. Os quartéis, as fortalezas do Egito. Então, o tempo que eles saíram, passaram por Sucote, foram até Etam, acamparam em Etam e voltaram para Pi-Hairote. E pararam aqui. Neste tempo, o que aconteceu? Faraó veio com todo o seu exército para destruir o povo. Ele havia perdido o seu primogênito, todos haviam perdido os seus primogênitos,
Havia ódio, havia rancor, havia sede de sangue. E aqui, queridos, eu quero que nós meditemos neste momento. Saiu, passou por Sucote, chegou a Etã, ficou ali em Etã um tempo acampado, não se sabe quantos dias, e subiu para outra cidade. Quando eles estavam nesta situação, eu vou falar agora. Deus, quando ele mandou o povo subir até esta cidade, Piairote, ele deixou o povo numa situação militarmente falando, estrategicamente falando. Deus deixou o povo numa situação, numa posição indefensável. Por quê? Querido, pense comigo. Abaixo, aqui estava o povo. Abaixo, o deserto. Era a morte. Acima estavam as fortalezas egípcias, com todo o seu aparato. Era a morte. Por trás veio Faraó, sedento de sangue. E à frente, o Mar Vermelho. Amados, por quê? Porque Deus não pegou o povo e levou imediatamente. Já atravessou o Mar Vermelho e foi embora. Mas fez com que o povo, entre aspas, perdesse todo esse tempo. E quando o povo de Israel viu os egípcios vindo atrás, um poderoso, o mais poderoso exército, tinham 600 carros de batalha de primeira linha, vamos dizer assim, e mais todos os outros. Aí o povo começou a reclamar com Moisés. O povo começou a dizer assim: por que você nos tirou de lá? Melhor nos seria sermos escravos do Egito do que morrermos neste deserto. Começaram a reclamar. Então, eles entraram em desespero. Mas, meus amados, Moisés disse assim para ele: ficai quietos, acalmai-vos, porque vocês verão o que Deus há de fazer hoje com os egípcios. E depois vocês nunca mais os verão. Queridos, a pergunta é: por que Deus permitiu assim? Por que Deus? Que Deus é esse? Que ao invés de dar a solução mais simples, a solução mais fácil, permitiu que eles ficassem numa situação tão terrível estrategicamente. Quem assiste o primeiro filme, aquele feito lá com Charlton Heston, nesse momento, o próprio faraó, quando para com o seu carro de combate, ele fala assim: o Deus dos hebreus não é um bom general. Deixou os seus filhos sem defesa. Então, que Deus é esse? Que Deus é esse que levou por todo esse caminho complicado e não levou direto? Sabe, amados? Preste atenção. Eles começaram a perguntar por quê. E uma das primeiras coisas que eu aprendi no Senhor é não ficar questionando Deus o porquê. Porque o porquê pertence a Deus. Mas o para quê?
o que Deus quer trabalhar na minha vida? O que Deus pretende operar com esta situação? Os nossos olhos, eles são limitados. A nossa visão, ela é limitada. Mas Deus não. Deus enxerga muito, muito mais longe. Eles estavam, primeiro, em incerteza. Segundo, numa completa e absoluta insegurança. Num terrível medo, lógico, da morte. E começaram a dizer para Moisés, melhor era a gente voltar para o Egito, a gente servir a Faraó. Queridos, muitos querem estar na presença de Deus, mas de repente começam a acontecer as coisas, porque Deus vai trabalhando na nossa vida para nos lavar, para nos purificar, para nos santificar, para nos transformar, para nos fazer novas criaturas. E muitos reclamam. E muitos querem voltar para o Egito. O Egito, você sabe, deve saber, é a figura do mundo. Eu fui para Cristo e de repente quantos problemas me aparecem. Amado, lá era melhor. Não, querido. Nunca é melhor estar no mundo do que estar na presença de Deus. Então a pergunta é, quando Deus te permite passar por determinadas situações, por determinadas circunstâncias, a pergunta é, por quê? Desculpe, para quê? Qual é a vontade de Deus? Qual é o plano de Deus? Qual é o desejo de Deus? O que Ele quer operar na tua vida? Amado, vamos pegar o exemplo deles? Deus quis dizer assim, olha, a situação está terrível, mas saiba de uma coisa, eu estou no controle de tudo. Se você está nessa situação, é porque eu estou permitindo que você esteja. Deus fez isto para que eles passassem por uma experiência grandiosa, maravilhosa, terrível. Sabe para quê? Para que a fé deles fosse aumentada. Vendo a maravilha do poder de Deus sendo manifesto, como você pode ver na tua vida, na tua necessidade e no teu problema. Deus estava querendo dizer para eles, olha, eu cuido de vocês. Estejam tranquilos. Ah, mas por que não nos levou direto? Nos livrou de tudo isso? A resposta de Deus, os meus planos não são os teus planos. Essa palavra que eu quero deixar para você, meu querido. Que às vezes o próprio Deus nos permite estarmos em situações difíceis. Em situações que aos nossos olhos a solução é impossível, não há solução. Mas uma vez o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos, o que é impossível para o homem é possível para Deus. E veja bem, meu amado, Deus falou para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche, diga ao povo que siga em frente. Ora, mas em frente tem o mar, vamos morrer afogados. Você pode não ver solução nenhuma à tua frente, mas se Deus te dá um caminho, siga esse caminho. Porque Ele é aquele que na hora certa vai aplainar o caminho para você passar em segurança. Amado, diga ao povo que marche. Isso é para você também. Isso é para mim também. Não era só para os hebreus lá,
3.000 e tantos anos atrás. Não. É para nós hoje. Deus quer que nós tenhamos experiências com Ele. E às vezes essas experiências são doloridas. Mas a recompensa depois será muito maior. Muito melhor. É como a mulher que está com as dores de parto. Sabe? Vem aquela dor. Mas depois que nasce a criança, ela se esquece da dor pela alegria de que nasceu mais um filho, mais uma filha. Amado, Deus tem o plano dele. E Ele quer trabalhar na nossa vida. E Ele quer nos preparar para dias em que nós seremos usados por Ele e precisamos estar prontos. Porque um guerreiro, um soldado não vai para a batalha sem antes passar por uma preparação, por um treinamento. E Deus faz a mesma coisa. Eu quero que você saiba uma coisa, meu amado. Não existe impossível para Deus. E se nós não entendemos, porque às vezes Ele nos permite passar por determinadas situações, um problema em casa, perder o emprego, uma enfermidade, ser hospitalizado, passar por um acidente de carro, quantas coisas! Mas saiba, em todas elas, o grande eu sou, o El Shaddai, o Deus da glória eterna, Ele está no controle. E Ele tem poder sobre tudo. E Ele tem poder sobre todos. Aqueles milhões que ali estavam, chegaram até a pensar em voltar para o Egito e voltar a ser escravos. Querido, Deus não quer que você volte para o mundo. Deus quer que você caminhe, porque Ele tem uma promessa para a tua vida, como também tinha uma promessa para esse povo. Para esse povo era uma Canaã, uma terra que manava leite e mel. Para nós é a Canaã celestial, é o estarmos para sempre na presença do nosso Deus. Por isso, meu amado, Deus permitiu que eles passassem por isso, por esta situação, para que eles tivessem uma experiência firme, uma experiência forte, cada um deles uma experiência pessoal com Deus. Para terminar, você sabe o que a palavra de Deus diz? Ela diz assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não pegue uma coisa isolada, mas quando fala todas as coisas significa o conjunto, a somatória. No final será bênção sobre a tua vida. Então, nada de incerteza, nada de insegurança, nada de reclamação, nada de medo, nada de querer voltar lá para trás. Mas Deus vai te mostrar sempre que Ele está no controle, que você deve ter fé nele, que você deve confiar nele, que você vai ver nesses momentos difíceis a manifestação do poder, da graça e da misericórdia do Deus vivo. E no final de tudo você verá, deu tudo certo, os planos de Deus são melhores do que os meus. Amém, meu amado? Glórias a Deus. Desculpe o hang light aí, refletindo, desculpe o meu mau desenho. Eu espero que você tenha compreendido e que essa palavra você receba no teu coração. Porque Deus te ama. E o que Ele tem para você é muito melhor do que o mundo tem. Ok? Então, insista, persista, permaneça. Porque no final haverá muitos e muitos frutos em todos os sentidos. Meu amado,
Deus te abençoe. Minha amada, Deus te abençoe. Fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus. E desculpe se escureceu, clareou, nossa condição técnica é modesta, mas o que importa não é isso. O que importa é a palavra do nosso Deus, que é lançada no teu coração, dada pelo Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.